Bom dia, pessoal. Estamos no 8º dia da nossa sequência de aulas. Estamos com 33 pessoas na sala. A gente vai aguardar mais uns minutinhos, são 10h03. Aí, mais uns 2, 3 minutinhos, daí a gente inicia, tá? Se o FCAD, que está aqui no chat como participante, pudesse identificar, só para a gente incluir na lista de presença, que está com o nome FCAD. Oi, sou eu, Leomar Brasil. Eu disse bom dia ali em cima antes. Ah, ele colocou no chat. Leomar Brasil, é de Nova Aurora. Obrigado, Márcia. Por nada. Márcia, você está ouvindo uma mensagem do sistema ou sou só eu? Um barulhinho assim? Não, é uma mensagem em inglês. Não. Alguma coisa off result, né? Então é o meu computador que está repetindo essa mensagem. Por isso que aquela hora até perguntei se estava dando problema na gravação. Agora é você que está apresentando ou sou eu? Tem uma apresentação na tela. Eu acho que é o Leomar. Não sou eu. Leomar, dá uma olhadinha, ver se você está apresentando, porque aparece FCAD. Isso, beleza. Então, são 10h06. Ainda estamos com 35 pessoas na sala, mas 3 de Cascavel está sem luz, então eles não vão conseguir entrar mesmo. Você acha que a gente espera mais um minutinho ou podemos começar, Maga? Eu acho que a gente pode começar, Márcia. Daí, se a pessoa for entrando, ela vai acompanhando, sim. Então, o Divaldo também está sem câmera e sem áudio hoje, né? Hoje estamos só, né, Maga? Então, assim, gente, como eu disse ali no início, hoje é o 8º dia da nossa sequência de aulas. Vamos trabalhar as aulas 15, 16 e 17, grupos tradicionais, populacionais e específicos, tá? Vou iniciar com a gravação. Gostaria que vocês, ao visualizarem, pudessem me informar no chat se estão enxergando. Ok? Todos estão vendo? Lembrando ainda que não, Márcia. Não? Não. Então, deixa eu ver aqui. Vamos de novo, então. Não mesmo. Deixa eu ver aqui só um... Ai, meu Deus, eu fechei o arquivo, só um pouquinho. Agora sim, Maga? Agora sim, agora estamos vendo. Então, capacitação de formulários, né? 8º dia, aulas 15, 16 e 17.
E o objetivo, né, da aula 15, conhecer os conceitos de família cigana pertencentes à comunidade de terreiros, extrativista, de pescadores artesanais e ribeirinha. Conhecer os procedimentos para o cadastro dessas famílias e preencher o quesito, aprender a preencher o quesito 2.07 do formulário suplementar 1. Eu achei importante a gente trazer aqui, porque a gente fala, né, grupos tradicionais e específicos, né, qual que é a diferença ali entre um e outro, né, a gente vai ouvir muito falar em GPTS. Então, assim, eles autodefinem-se como pertencentes a determinado grupo social, né, os tradicionais, de organização territorial, política, linguística, sociocultural, econômica ou histórica, né? Possuem costumes, tradições e modos de vida comunitários singulares, transmitidos de geração para geração, que os diferenciam de outros grupos. Esses conceitos estão a partir da página 136 do Manual do Entrevistador. A situação específica, né? São aqueles que, por questões conjunturais, ou seja, situações em que a combinação de fatores diversos convergem para a construção de determinada realidade. Por período de tempo limitado, estão em situações de vulnerabilidade, mas que podem não mais pertencer a um grupo, se determinada situação social mudar. Caracterizado pela transitoriedade de sua condição. Por isso, situação específica, tá? Os GPTEs, eles têm um cadastramento diferenciado previsto na portaria GM do MDS 177 de 2011, tá? O quesito 2.07 é autodeclaratório e não aceita múltipla marcação. Nós aqui na região de Cascavel, a gente tem, assim, grupos de famílias ciganas, a gente tem acampados, tem assentados, índios. Os demais grupos não é comum para a nossa região, mas a gente vai trazer um pouquinho de cada um para a gente saber que eles existem e que podem fazer parte do cadastro único. Então, é isso, conhecer para incluir. A identificação de famílias de grupos populacionais tradicionais e específicos é motivado pela necessidade de se conhecer a realidade socioeconômica dos segmentos. A partir dessa informação, é possível elaborar políticas sociais direcionadas a essa população. A gente inicia com as famílias ciganas do grupo tradicional. Então, o que é ser cigano? Ser cigano é ser filho de cigano, viver em comunidade, participar da cultura e ter suas principais características dadas à hereditariedade. Podem ser sedentários, né, de moradia fixas, nômades, que mudam o tempo todo, e os seminômades, muda de tempo em tempo. A maioria das dificuldades encontradas pela população cigana são preconceitos, falta de documentação civil e falta de acesso à educação. Normalmente, quem é o chefe da família é a figura masculina, faz parte da cultura deles, então a gente não pode se negar, né, se o RF se apresentar, se for um homem, né, a gente tem que fazer o cadastramento. Tem que fazer uma aproximação através do CRAS, né, para a gente conhecer melhor essa realidade, porque a gente ali pode se deparar com outras situações também, né, como, por exemplo, violência, eles são um grupo bem fechado, né, a gente tem muita dificuldade de adentrar nesse grupo. Lá no item 207, você vai identificar com o código 101, família cigana. As famílias pertencentes a comunidades de terreiros, elas pertencem a povos e comunidades com vínculo a uma casa de tradição de matriz africana, chamada casas de terreiros.
Nesse caso, a família pode ser quilombola também, tá? E pertencer à comunidade de terreiro. É aquela questão que o quilombola, ele vai ser identificado lá no formulário principal, né? Então, no formulário suplementar 1, você pode também, se ele se reconhecer como pertencente à comunidade de terreiro, você pode acrescentar essa característica ao cadastro, tá? Família extrativista. A família extrativista é uma família comumente identificada como aquela cuja principal atividade desenvolvida para o seu sustento é a extração sustentável dos recursos naturais, em particular produtos florestais, incluindo aquelas situadas em unidades de conservação de uso sustentável, como RESEX, Reserva Extrativista. Tem outros também que eu não trouxe aqui, mas estão descritas dentro do manual do entrevistador. Desenvolveram ao longo de gerações conhecimentos e habilidades específicas relacionadas à espécie exploradas e aos ambientes onde elas são encontradas. Observação, né? Você tem que lembrar que você pode estar realizando o cadastro, mas você tem que ver o perfil de renda dessas famílias, né? Nem todas elas têm um perfil de renda de até 3 salários mínimos, né? Elas podem residir ainda em projetos de assentamentos ambientalmente diferenciados, como projetos de assentamento agroextrativista, né, PAI, e os projetos florestal, PAF, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eu não sei se a gente tem esse tipo de família na nossa região, acredito que não. Famílias de pescadores artesanais, código lá 202, tá? As famílias de pescadores artesanais são aquelas cuja principal atividade econômica é a pesca artesanal, realizada por meio de conhecimento tradicional, repassado entre familiares e pela utilização sustentável dos recursos pesqueiros, sejam eles animais ou vegetais. Essas atividades podem ser desenvolvidas tanto no mar, como em rios e demais ambientes relacionados. Pode ser desenvolvidas com uso de embarcação de pequeno porte, motorizada ou não, ou sem embarcação, quando há coleta manual nas praias e mangues. Então, os pescadores artesanais que se identificam dessa forma, eles são também, você também tem que se atentar para o quesito 8.03 do formulário principal, lá onde você pergunta, né, se o trabalho principal que a pessoa exerceu foi na agricultura, criação de animais, pesca ou coleta, né, extração de vegetal. Eles também têm um seguro similar ao seguro-desemprego, chamado seguro-defeso. O seguro-defeso, ele também pode ser registrado lá no item 8, trabalho e remuneração, né? Caso ele tenha recebido. Também acho que não é uma família comum para a nossa região, mas pode acontecer de ter, né? Famílias ribeirinhas, 203 o código, né? São indivíduos de famílias e comunidades tradicional agroextrativistas que vivem em regiões das várzeas próximas a rio e que têm modo de organização e reprodução social, cultural e econômica fundamentados na constante interação com o meio onde vivem, e determinado pelo ciclo de águas cheias e vazante e pelo recurso que o rio oferece. Então, essa aqui também não é uma família comum da nossa região, ele está identificado no item 2.07 com o código 204, família ribeirinha. Sobre os grupos tradicionais, são esses. Vocês querem fazer alguma pergunta ou a gente pode continuar a aula? Silêncio, então eu acho Pode continuar, Márcia. a resposta é vamos continuar. Então, na aula Só 16... Oi.
Pode falar, Então, eu Magali. não sei se na região de vocês tem, mas aqui no Paraná a gente tem como grupo tradicional Ah, é verdade, os faxinalenses, né? os faxinalenses. Eu não sei se na região tem, só que é um campo que a gente não tem como marcar. Então, essa observação ficaria lá no início, naquele campo de observação, porque é um grupo que, como ele é específico aqui do Paraná, ele não está nesse rol de comunidades tradicionais, mas no Paraná ele é reconhecido como uma comunidade tradicional. Olha, Magali, eu desconheço, mas pode ser que tenha, né? Acho que é mais na região de Guarapuava ali que eles se concentram. É faxinalense. Alguém está perguntando qual é o nome do grupo. É faxinalense. Então, dando seguimento, a aula 16 é o cadastramento de famílias de agricultores familiares, assentadas de reforma agrária, beneficiários do Programa Nacional de Fundiário de Crédito e os acampados, né? Conhecer os procedimentos para o cadastramento dessas famílias e aprender a preencher o quesito 207. Essas famílias são mais comuns aqui na nossa região. Então, são esses grupos, né? Famílias de agricultores familiares, famílias de assentadas da reforma agrária, esses devem sim morar no assentamento. Famílias beneficiárias do PNC, pode não morar na unidade produtiva, e a família acampada pode residir na cidade. Então, as famílias de agricultores familiares são identificadas lá no 207 com o código 205. Se caracteriza pela forma de organização de produção de alimentos, no qual próprios componentes conduzem o processo produtivo, vendem o excedente, né, a força de trabalho da família. No caso desse grupo, pode ser produção de alimentos, pode ser né, criação de animais. O que a gente tem que observar é que a própria família trabalha todos juntos, né, para a produção do próprio alimento e para a venda, no caso, né? Então, é só essa questão. Eu acho que é uma questão mais comum aqui na nossa região. Também ver o perfil, se tem perfil para o cadastro único, né? Nem todas as famílias, agricultores familiares, são perfil de cadastro único, às vezes eles produzem um excedente e um quantitativo que eles conseguem sobreviver de uma forma até bem confortável, como tem as outras questões também, né? Então, você deve também se atentar lá para o item 8, trabalho e remuneração, fazer a pergunta, né? Se ele exerceu alguma. Se o trabalho principal dele foi na agricultura, né? E com essa resposta, até os demais itens podem ser modificados, né? Então, a gente tem que ter uma atenção para isso. Famílias assentadas da reforma agrária, Código 301. Eu acho que atualmente a gente não teve nenhum assentamento, né? Mas eu sei que na nossa região de Cascavel aqui a gente tem assentamentos regulamentados, né? São aquelas reconhecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, pelo INCRA. Até o INCRA mesmo, ele pode ser parceiro e repassar também informações a respeito de assentamentos. Após terem sido selecionadas e homologadas por meio de processo seletivo para participar do programa de reforma agrária, constam na relação de beneficiários, com direitos e deveres expressos em contratos de concessão de uso da terra. Essas devem morar no assentamento, tá? Então, assim, elas têm a posse da terra. Famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário, Código 302, né? O crédito fundiário é uma política pública do governo federal, criadas, né, para que os trabalhadores rurais sem terra possam adquirir imóveis rurais para exploração em regime de economia familiar. Podem ser beneficiários do crédito rural sem terra que comprovem experiência de 5 anos em atividades agrícolas e rurais, como diarista ou assalariados, arrendatários, parceiros, meeiros, agregados,
posseiros e proprietários de terras, cujas dimensões sejam insuficientes ao sustento da família. Famílias acampadas, né, Código 303, aquelas que encontram-se organizadas em movimentos sociais e que pleiteiam acesso à terra e à moradia, tanto na cidade como no campo. O campo é, por excelência, o lugar de organização e aglutinação de um grupo sem terra ou sem teto. Assim, os espaços de transição na luta pela terra e pela moradia, né? Nem sempre residem permanentemente no local de acampamento. Isso significa que o cadastro deve ser feito no município onde a família reside, a maior parte do tempo, mesmo que se declare uma família acampada. Então, se ela mora em Cascavel e está acampada na BR, na região de Corbélia, o cadastro dela deve ser feito em Cascavel, né? Mas ela que vai dizer aonde ela passa a maior parte do tempo. Isso também está descrito lá na portaria número 6 do MDA, de 31 de janeiro, eu acho que é de 2013, né? Que definiu que as famílias acampadas, incluídas no cadastro único, terão prioridades para receber a outorga de título de concessão ao domínio da terra. Então, às vezes elas vão fazer o cadastramento e vão se identificar como famílias acampadas, porque elas sabem que isso conta, né, para análise e concessão de terras. Então, a diferenciação entre os quatro grupos, né? Agricultores familiares. Independente da situação da posse ou propriedade de terra, a família executa atividades agropecuárias com predominância de mão de obra própria da família. Assentados da reforma agrária. Famílias que tiveram acesso à terra por meio de Programa Nacional de Reforma Agrária e deve morar no assentamento. Não mora mais, não é assentado. Beneficiários do Programa Nacional de Crédito. Famílias em que adquiriram ou aumentaram o tamanho de sua propriedade por meio de concessão de crédito fundiário em áreas não passíveis de desapropriação. Então, nesse caso, também verificar a questão de renda. Perfil para cadastro único. Acampados, família que se encontram organizadas em movimentos sociais e que pleiteiam acesso à terra e à moradia, tanto na cidade quanto no campo. Podem permanecer acampadas durante longo período, até que tenham sua situação regularizada. Dúvidas sobre a aula? Continuamos? Vou continuar, gente. Aula 17, né? O objetivo da aula 17 é conhecer o conceito de famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura, de presos do sistema carcerário e de catadores de material reciclável. É o conceito de família que não se enquadram em nenhuma das categorias relacionadas. Então, nós temos um grupo aí de 12, né, mas essas aqui não se enquadram, nem é tradicional e nem é uma questão conjuntural, né? É um conceito de família que não se enquadra em nenhuma das categorias. Conhecer procedimentos do cadastramento, né, dessas famílias e aprender a preencher o quesito 2.07, suplementar 1. Então, o grupo em situação específica, né, são famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura, famílias de presos do sistema carcerário, família de catadores de material reciclável, né, e que nem sempre são pessoas em situação de rua. Então, as famílias atingidas por empreendimentos de infraestruturas, elas serão identificadas no campo 2.07 com o código 304. São aquelas realizadas por obras públicas, né? Está escrito obra pública, que provoca deslocamento compulsório de sua moradia ou perda de sua atividade econômica. As famílias podem ser cadastradas preferencialmente antes do início das obras, mas também podem ser cadastradas depois do início das obras.
e empreendimentos privados não são considerados nesse caso. Por exemplo, nós tivemos há um tempo atrás a construção aqui da usina hidrelétrica de Salto Caxias. Ali foi retirada uma parte das famílias, né, as famílias que residiam naquele local para fazer o alagamento, né, e construir toda a usina. Então, eles foram retiradas dali, foram colocadas em outros locais e foram acompanhadas daí pelo CRAS e cadastradas como famílias atingidas por empreendimentos de infraestruturas. Então, tem toda uma questão de atenção para essas famílias, porque elas estão acostumadas com o ambiente e, de repente, elas mudam, né, e mudam a forma de vida, o contexto familiar. Mas quando é uma questão que a família é retirada para construir um hipermercado ou um shopping, né, aí não entra nesse caso, tá? Famílias de presos do sistema carcerário. Código 305, no item 207. E também nesse caso, gente, quando vocês vão estar realizando o cadastramento no sistema, tranquilo, lá no sistema, principalmente agora quando vocês forem realizar a avaliação final ou os exercícios, vocês têm que lembrar que o registro nesse campo, ele tem que ser sem ponto, sem vírgula, sem acento, sem ser cedilha, né? E ele não pode ter espaço entre uma palavra ou outra, porque senão o sistema conta como erro. Se você colocar carcerário e um pontinho ali no final, por mais que seja uma coisa que de repente você não visualizou, ele vai dar erro. Então, sempre prestar atenção nisso, né, para não serem prejudicados aí na avaliação final. Eu acho que a família de preso do sistema carcerário é muito fácil de identificar, né? São pessoas que estão reclusas, né? Nesse caso, não se enquadram neste grupo as famílias com jovens submetidos ao regime socioeducativo, tá? E, e esta identificação, ela é importante, né, para que a gente possa conhecer a realidade de cada região do Brasil, né, e pensar políticas públicas, né, para melhorar essa condição ou mudar essa condição, né, enfim, isso dá uma visão muito ampliada para o governo federal de como está cada região. E famílias de catadores de material reciclável. As famílias de catadores de material reciclável, elas, lá no item 2.13, você vai informar como que ela faz para ganhar o dinheiro, né? Então, assim, informe o que se faz para ganhar dinheiro, né? Ele pode dizer que ele é catador de material reciclável, lá no item 4. Então, se ele disser isso, ele pode ser identificado pelo código 306, lá no campo 2.07, como família de catadores de material reciclável. Mais uma dica, se você precisar fazer o cadastramento no formulário e você tiver que escrever, esse nome é bem comprido, você não vai abreviar nem a primeira e nem a última letra, o último nome, tá? Então, você tem que abreviar catadores ou material ou catadores, tá? Não pode abreviar nem a primeira e nem a última letra. Dentro do sistema ali, quando você fizer o exercício, ele não vai dar erro, porque você pode estar colocando normalmente, né, a frase inteira. É aquela como a Márcia... Oi? Pode falar, Marta. Não, Márcia, é que você falou assim, não pode abreviar nem a primeira nem a última. Daí você falou, pode abreviar o catador. Não, o catador daí nesse caso, não, né? Pode abreviar só a parte do meio, né? É isso aí, Magali. É isso aí. Ai, ai. Aquela cuja renda principal provém de catação, triagem, processamento e comercialização de materiais recicláveis.
sendo essa atividade a profissão habitual ou principal, meio de vida de um ou mais dos seus membros, né? É obrigatório que a pessoa em situação de rua, que trabalha como catadora de material reciclável, tenha o formulário suplementar 2 preenchido para caracterizar a sua situação. Mas nem sempre uma família de catadores de material reciclável será uma pessoa em situação de rua, porque ele pode fazer da rua meio de sobrevivência, mas ele tem para onde retornar. Então, a gente tem que fazer essa análise, né, na hora da entrevista e marcar conforme o caso. Também a gente não pode esquecer que lá no item 2.07, se você fez toda essa análise, a pessoa respondeu, né, apresentou para a família todos os grupos populacionais e ela não se reconheceu em nenhuma delas, você pode estar colocando ali naquele campo nenhuma, né? As famílias que não pertencem aos demais grupos serão identificadas no cadastro único no quesito 207 do formulário suplementar 1, por meio da indicação do código 000 e da descrição nenhuma, tá? A filipeta, né, que a gente não pode esquecer, tá lá no final do nosso manual, ter sempre a mão para fazer esse tipo de, de questionamento, né, que a gente não lembra de tudo, e não houve dúvidas registradas no fórum. Se alguém tiver alguma dúvida agora, a gente pode tentar responder, e caso a gente não tenha a resposta, a gente pode trazer num outro dia. Do catador, então eu preencho o formulário principal e o suplementar 2. Quem que tá falando? É a Neuza. Neuza, você vai preencher conforme o caso. Se o catador de material reciclável, ele mora na rua, você vai estar fazendo o preenchimento do suplementar 2. Se ele faz só uso, se ele tem a atividade dele de catação de material reciclável, mas ele retorna ao domicílio, daí não precisa. Ah, tá. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui no chat o pessoal disse que não. Acho que é só importante reforçar a questão desse cadastramento diferenciado, né? Porque na maioria são grupos que encontram-se numa maior situação de vulnerabilidade social. Também essas famílias, algumas podem estar em situação de risco, bem como a importância disso para as políticas públicas, conseguir identificar e poder planejar, né, programas, serviços, políticas em várias áreas para essa população. Identificar, por exemplo, a gente sabe que os quilombos, as próprias aldeias indígenas, normalmente elas são distantes do centro ali do município, ficam numa região mais afastada, muitas vezes eles têm uma precariedade no acesso a serviços, né? E isso é importante identificar para que as políticas públicas consigam promover o acesso aos serviços, né, dos direitos sociais dessa população. E o cadastro único é aquela fonte de informação que sempre é utilizada, né? Aqui o Ministério Público sempre solicita informações, dados. Recentemente está para ser publicada uma orientação técnica sobre atendimento a famílias ciganas. Então, eles pegaram os dados que a gente tem hoje no cadastro único para identificar também essas famílias, territórios. Então, é uma base de dados bem importante. E a identificação dessas famílias pode possibilitar que elas tenham acesso a diversos programas sociais. Como a gente comentou ontem, algumas delas também têm priorização no acesso, né, de alguns programas. A Neuza quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Neuza.
Por exemplo, aqui no nosso município tem uma família de ciganos. Eles se denominam ciganos, mas eles moram em casa, pagam aluguel, vivem na rua vendendo coisas, mas eles têm moradia fixa. Eu coloco como eles se autodeclaram ciganos. Pode colocar no item 2.07, porque Uhum. eles podem ser aquele grupo de cigano que tem residência fixa, né? Que são os Aham. sedentários. Então, você pode colocar assim. Ah, tá. Uhum. Como a Márcia falou, os ciganos, eles podem ser nômades, mas também não necessariamente eles precisam ser nômades, né? E lembrando sempre que o cadastro único ele é autodeclaratório. É somente para a questão lá, por exemplo, do quilombo, a pessoa tem que morar no quilombo e informar qual é o quilombo. Não precisa ser reconhecido, né, pela Fundação Palmares, tal, mas tem que morar no quilombo. É a mesma coisa os assentados, eles têm que morar no assentamento que foi regularizado pelo INCRA. Caso não morem, não vão mais poder ser identificados como famílias assentadas. Mas no restante, é autodeclaratório. Então, a família vai se autodeclarar, se autorreconhecer nessa situação. Então, se essa família ela se reconhece dentro da cultura cigana, né? E ela tem alguma hereditariedade, lembrando que isso não precisa ser comprovado, né? Assim a gente marca como cigana. O Divaldo colocou ali no chat, Magali, que tem 227 faxinais no Paraná. Municípios da região de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava e Sudoeste. Onde tem áreas verdes no Paraná com várias casas no meio, formando colônias. Lá tem faxinal. Eles são do tipo extrativista, a terra é de uso coletivo. Aqui na nossa região, a gente tem muito, e é muito comum a gente ter índio, inclusive índio que foram expulsos de aldeia ou simplesmente abandonaram e ficaram morando na rua. Recentemente a gente teve um caso, sabe, de uma índia grávida que estava em situação de rua aqui em Cascavel também. Então, assim, ela pode ser identificada lá no formulário principal como índio e ali no 207, né, pode ser identificada, né, daí com uma outra questão, como se for identificada como situação de rua, você vai preencher o suplementar 2. Se ela se identificar como, por exemplo, que vende material reciclável, né? Família de catador de material reciclável, também você pode estar identificando ali. Né? São casos que podem acontecer. Sim, os indígenas não necessariamente, né, precisam morar nas aldeias. Eles daí só informam a qual etnia eles pertencem, né, a qual povo eles pertencem. Mas eles podem ser marcados como indígenas mesmo, né, se essa família não tivesse situação de rua, tivesse morando numa casa própria, uma casa alugada dentro do município, ela pode se auto-identificar como indígena e daí marca qual povo ela pertence, né, qual etnia. Exatamente. Eu acho que são essas as questões que trouxeram aqui para nós. Eu não sei se tem mais alguma dúvida. Pessoal, se vocês quiserem colocar dúvidas no fórum também, tá? Sintam-se à vontade. Eu acho que por hoje é só. Na aula de amanhã a gente vai estar trabalhando o suplementar 2, né, Marga? E depois a gente já está caminhando para o final do curso, né? Sexta-feira a gente tem a revisão e segunda-feira vocês têm o teste, já inicia, né, a abertura do teste final, provavelmente na sexta-feira, no final do dia, e vocês têm até segunda-feira, no final, eu acredito que até as 23 horas, para realizar essa questão do teste final, tá? Então, se a gente não tem mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente pode encerrar. Acho que sim, Márcia. Daí o pessoal aproveita esses minutinhos para fazer quem está com algum exercício atrasado, já fazer as atividades da aula de amanhã, né, do dia de amanhã. Momento de reflexão, gente, é importantíssimo, tá?
Divaldo tá dando tchau, fiquem bem, até amanhã. Tchau, pessoal. Hoje não tem foto. Alguém está perguntando se tem foto. Hoje não.